Fala, meu povo. Iluminato aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu escolhi um tema que pulsa como a própria essência da existência. Um mergulho nas profundezas do que significa ser e pertencer. Prepare-se para desvendar as camadas da memória, do amor e da eternidade que se manifesta na ausência. A ausência muitas vezes é pintada com as tintas pálidas da perda, do vazio que ecoa nos cômodos da alma. Mas será que é apenas isso? Será que alguém, a partida de alguém amado é o ponto final? Pensa comigo. O silêncio absoluto que apaga o eco de uma voz, a sensação de um toque, a luz de um sorriso, será que isso é o fim realmente? Convida a você nesse instante a fechar os olhos, um momento, respirar profundamente e a permitir que sua alma divague por aqueles espaços internos onde guardamos as lembranças mais preciosas. Seja de sua mãe, de seu tio, de uma avó, do amigo. Sinta o calor da saudade, a picada suave da memória que se recusa a se apagar. Essa sensação de persistência já não é um indício, uma pista de que a ausência, por mais dolorosa que seja, pode carregar em si uma estranha forma de presença, uma luz diferente que irradia das sombras. É, daquele que não está mais fisicamente como aqui. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou agindo de uma certa forma, ou tomando uma decisão, um pensamento, uma frase, um conselho de alguém que já partiu e ressoou bem forte dentro de você? Como se aquela pessoa estivesse ali do seu lado, sussurrando no seu ouvido. Pois é. É como se a vida, em sua sabedoria infinita, nos ensinasse que certos elos não se dissolvem no éter, como um último suspiro. Elas se transformam sim, mudam de forma, mas continuam a tecer a tapeçaria da nossa existência. Não é fascinante como a memória é capaz de transcender a barreira do tempo e do espaço, trazendo para o agora um pedaço vivo do ontem? É sobre essa alquimia da alma que hoje a gente vai conversar. A surpreendente beleza de como a ausência pode paradoxalmente nos iluminar, revelando a perene presença daqueles que, embora não mais visíveis aos nossos olhos, habitam para sempre aqui, ó, no nosso coração. Para embarcar nessa reflexão, é fundamental que abramos nosso coração para a introspecção profunda. A dor da perda é real, palpável e deve ser sentida em sua totalidade. Mas além da dor, existe um convite silencioso para um olhar para dentro, para decifrar os códigos da alma e entender como os fios invisíveis que nos conectam aos que se foram permanecem ativos. Vibrando em outras dimensões, claro, dimensões da nossa consciência e por aí vai. Essa jornada não é sobre negar o luto, mas sobre expandi-lo, sobre compreendê-lo como um portal para uma nova forma de conexão. É sobre reconhecer que a vida, em sua complexidade, nos oferece uma oportunidade de ressignificar a ausência, transformando-a em fonte inesgotável de sabedoria. E força, e amor, claro. Permita-se sentir, permita-se lembrar, permita-se honrar, permita-se chorar também, pois é nesses espaços de genuína conexão, mesmo que as maiores revelações surgem. Vamos então nos aprofundar nessa jornada de compreensão. Eu acredito que a ausência é, em sua essência, um dos maiores paradoxos da experiência humana. Um espelho que reflete não o vazio, mas a plenitude do que se foi. A poetisa Emily Dickinson falou o seguinte, uma frase que eu acho perfeita. A perda não é uma ausência, é uma maneira diferente de estar aqui. Essa ideia ressoa com a nossa própria condição existencial, que nos desafia a olhar além do tangível, do que pode ser aprendido pelos cinco sentidos. O ser humano, em sua constituição mais profunda, é emaranhado de memórias e afetos e legados. Ao explorar a experiência humana em relação à partida de entes queridos, percebemos um caleidoscópio de emoções.
a dor aguda do desapego, a saudade que aperta o peito, a confusão diante da nova realidade. Mas é no meio dessa confusão, dessa turbulência, que brotam também gratidão pelos momentos compartilhados, a ternura pelas lembranças e a percepção da marca indelével daquela pessoa que deixou a gente na nossa jornada. É um processo de elaboração complexo, onde a alma se reorganiza e encontra novos pontos de apoio. E é exatamente nessa reorganização que a presença sutil começa a se manifestar. Somos gratos. Sim, somos gratos pela oportunidade de ter amado e sido amados. Gratos pelas lições, pelos risos, pelas lágrimas. Essa gratidão é um bálsamo que ilumina o caminho, transformando a tristeza em uma doçura melancólica, mas rica em significado. E é aqui que a gente entra no cerne da questão. Como essa ausência se torna uma presença luminosa? Não somos seres isolados, mas parte de uma vasta interconectada de experiências e energia. Quando alguém parte, a ligação não se rompe, ela se transforma. A energia daquele que se foi se dispersa no universo, mas uma parte dela, a mais preciosa e mais íntima, permanece conosco. Não como fantasma, mas como uma ressonância vibracional. Um legado que se manifesta em nossos valores, em nossas escolhas, nas nossas manias que herdamos sem perceber, nas histórias que continuamos a contar. Pois é. A presença do outro não se limita à sua forma física. Ela reside na influência, no amor, na sabedoria, no que nos foi transmitido. É como se ao partirem, eles nos deixassem um mapa, um farol interno que nos guia numa noite de tempestade que é a encruzilhada da nossa vida. Essa presença energética é um lembrete constante de que o amor, em sua essência, é eterno e transcendente às fronteiras da matéria. É a certeza que mesmo quando a voz se cala e a melodia do amor continua a ressonar em nossos corações, uma fonte silenciosa que nos impulsa e nos inspira a cada momento de novo amanhecer. Acreditar nisso é abraçar a confiança de que o processo contínuo de autoconhecimento nos permite honrar esses laços, transformar a dor em conhecimento e a ausência em uma fonte inesgotável de força interior. Agora vamos mergulhar na essência do que significa ausência que ilumina. E como essa ideia se traduz em um insight transformador para a nossa jornada. É aqui que a sabedoria ancestral se encaixa com uma experiência contemporânea, revelando que a partida, por mais dolorosa que seja, pode ser um portal para uma nova forma de existência, tanto para quem parte quanto para quem fica. O foco não é a perda, mas a transfiguração do vínculo. O filósofo romano Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, nos ensinou que a importância da memória e do legado, afirmando a seguinte expressão: nenhuma possessão é mais valiosa do que o amigo fiel. Preste atenção, nenhuma possessão é mais valiosa que o amigo fiel. Quando expandimos essa ideia para a ausência, compreendemos que o legado de quem partiu não é uma mera recordação estática, mas uma presença ativa que nos molda. O legado é a manifestação da influência que o outro teve em nossa vida. Os valores que nos transmitiu, as lições que nos ensinou, os exemplos que nos inspiraram. Não se trata apenas de lembrar o que a pessoa fez, mas de internalizar quem ela era com isso e como isso nos transformou. O legado é a semente plantada em solo fértil que continua a germinar e frutificar em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Para ilustrar essa ideia, imagine que a nossa alma é uma vasta e antiquíssima biblioteca, um repositório infinito de todas as experiências, aprendizados e, crucialmente, de todas as conexões que estabelecemos ao longo da vida. Quando alguém que amamos parte para do plano físico, essa pessoa não desaparece dessa biblioteca. Pelo contrário, ela se torna um livro precioso
que talvez um volume de capa dure páginas duradouras, que é realocado de uma estante de presença física diária para um estante de presença eterna e essencial. Esse livro não se torna poeirento e esquecido. Ele está ali sempre, acessível. Você pode não conseguir mais segurá-lo fisicamente, virar suas páginas com os dedos, mas a essência do seu conteúdo, a sabedoria que ele contém, a história que ele narra, permanece viva e vibrante em sua mente e em seu coração. Quando você se depara com um desafio ou uma dúvida, é como se pudesse ir até esse instante, puxar aquele livro daquela pessoa e, ao invés de ler as palavras, sentir sua influência, reviver os conselhos, evocar sua força, o seu sorriso, sua forma peculiar de encarar a vida. É um livro que você não lê com os olhos, mas com o coração e com a alma, e sua subseção, sua energia continua a guiar cada passo seu, cada decisão, cada alento. A biblioteca da sua alma é rica, e cada livro ausente fisicamente é uma fonte de sabedoria perene. Honrar o legado não é apenas visitar um túmulo ou guardar uma fotografia. É incorporar valores, as paixões e as virtudes que aquela pessoa representava. Se seu avô ensinou você a importância da honestidade, viva com honestidade. Se sua mãe lhe mostrou a força da resiliência, seja resiliente diante das adversidades. Transforme a lembrança em ação. O legado se perpetua através das nossas escolhas diárias, das nossas atitudes, dos princípios que escolhemos abraçar. É dar continuidade à melodia da vida que eles iniciaram e permitir que sua partida continue a ser executada através de você. Carl Jung, o renomado psicanalista, explorou a ideia do inconsciente coletivo e da interconexão da psique humana, sugerindo que estamos todos ligados por fios invisíveis. Essa perspectiva nos ajuda a compreender que a morte física não significa o fim da conexão da enérgica. A energia, como a ciência nos ensina, não se cria nem se destrói, apenas se transforma. A energia do amor, da amizade, da família, uma vez estabelecida, permanece no éter, acessível de formas sutis. Não é uma possessão, como falou Sêneca, mas uma ressonância. Imagine que a sua vida e a vida daqueles que você ama são como os vastos sistemas de rios, fluindo em superfícies diferentes. E às vezes se encontrando e correndo lado a lado. Quando alguém que você ama parte, não é como se o rio dessa pessoa secasse por completo e desaparecesse. Não. É como se a parte visível desse rio, a sua correnteza superficial, se transformasse em um rio subterrâneo. Você não pode mais vê-lo correndo à luz do sol, mas ouvir o seu burburinho de suas águas sobre as pedras, ou tocar as margens. Mas abaixo da superfície ele continua a fluir e se conecta com seu próprio rio, com seu próprio fluxo vital, através de galerias e canais invisíveis. Às vezes essa conexão se manifesta como uma fonte que brota inesperadamente em seu caminho, trazendo uma clareza ou com conforto repentino. Outras vezes é a umidade na terra, um frescor sutil que você sente, mesmo sem ver água. A água desse rio subterrâneo, embora invisível, continua a nutrir o solo da sua alma, a irrigar as raízes das suas emoções e a sustentar a vida em você. É uma presença silenciosa, porém constante, que se manifesta não na visão, mas na sensação, na intuição, no sentimento de que, apesar da distância física, a correnteza do amor e da conexão permanece ali, firme e inabalável, fluindo nas profundezas do ser. A aplicação prática dessa compreensão reside na abertura para sentir essa conexão. Muitas vezes, em momentos de profunda conexão, meditação ou até mesmo em sonhos, podemos sentir a presença daqueles que partiram. Não se trata de buscar um contato sobrenatural, mas de estar receptivo à energia que eles deixaram.
Acenda uma vela em homenagem, escreva uma carta, converse mentalmente. Permita que essa energia flua através de você, nutrindo sua alma e fortalecendo seu espírito. É um diálogo que não precisa de palavras, mas de coração aberto. O jardim secreto, a impermanência, é uma das verdades mais fundamentais da existência. Um conceito central em muitas filosofias orientais, como o budismo, que nos ensina que tudo é transitório. A partida de alguém nos confronta diretamente com essa realidade. No entanto, a confrontação não precisa ser apenas uma fonte de dor. Ela pode ser um catalisador para um profundo despertar e para a descoberta da nossa própria essência. A ausência do outro não nos força a olhar para dentro e encontrar a força e a sabedoria que já residem em nós. Imagine que a nossa existência é como um jardim secreto que cada um cultiva ao longo da vida. Nesse jardim plantamos árvores, flores, ervas, cada uma representando nossas experiências, nossos relacionamentos, nossos sonhos. Algumas dessas árvores são gigantes e frondosas, oferecendo sombras e abrigos. E muitas delas são plantadas e nutridas por pessoas que amamos e caminhamos lado a lado por um tempo. Quando uma dessas árvores que foi plantada por alguém que partiu murcha e se desintegra fisicamente, ela deixa um espaço. Inicialmente, esse espaço parece um vazio doloroso, uma clareira que nos lembra que foi perdido. Mas a sabedoria e permanência nos ensina que, da matéria orgânica dessa árvore que se desfez, nutrientes ricos são devolvidos ao solo. Essa matéria agora parte da terra, fertiliza seu jardim de uma forma nova. É nesse espaço que existe a oportunidade de nascer algo novo, algo que talvez você nunca teria plantado antes. Talvez uma flor rara, uma erva medicinal que você nunca soube para que precisava, ou até mesmo um tipo diferente de árvore crescerá de uma forma única, nutrida pela essência do que se foi. A ausência daquela árvore específica não empobrece o jardim, ela transforma e enriquece com novos nutrientes, forçando você a olhar para o solo da sua própria alma e descobrir que as sementes que você nem sabia que possuía. É um convite para você cultivar com mais consciência, para se tornar o jardineiro mais atento da sua própria vida, descobrindo a beleza e a resiliência que brotam do solo da sua própria essência. A aplicação prática é permitir que a ausência seja um convite para o autodesenvolvimento. Pergunte-se: o que essa partida me ensinou sobre mim? Que forças eu descobri que eu não sabia que tinha? Que valores tornaram-se mais claros em minha vida? Use a dor como alavanca para crescimento, para aprofundar sua jornada de autoconhecimento, para viver de forma mais plena e autêntica. Permita que a luz da ausência ilumine os cantos mais profundos da sua própria essência, revelando a pessoa forte, sábia e capaz de amar que você realmente é. Então, meus queridos, no fim dessa nossa reflexão de hoje, a gente chega a mais uma jornada, como sempre, que só se inicia. Percorremos juntos caminhos sutis pelas quais as ausências e as palavras que tanto nos evocam a falta e o vazio possam se transformar em uma poderosa e luminosa presença. Entendemos que o legado de quem partiu é uma mera lembrança, não é uma mera lembrança, mas é um fio invisível que tece a tapeçaria da nossa própria existência. Um convite constante à ação e à incorporação de valores. Sentimos a vibração de uma conexão enérgica que transcende o plano físico, nutrindo-nos como um rio subterrâneo constante e vital. E finalmente, abraçamos a sabedoria da impermanência, que nos mostra como o espaço deixado pode ser o terreno fértil para o florescimento de uma nova e mais profunda versão de nós mesmos. Um jardim secreto da autodescoberta. Que essa semente plantada no seu coração germine, floresça, transformando a dor da ausência em uma fonte inesgotável de sabedoria e amor. Lembre-se dos vínculos genuínos. Eles não cessam com a morte física.
eles apenas se transfiguram, habitando-nos de forma sutis, mas eterna. A ausência que ilumina é um convite para que você continue a explorar as profundezas da sua própria alma, a honrar a história que construíram e que encontram na quietude da memória e na presença verdadeira e transformadora de quem você é, quem você se tornou. Permita-se sentir essa luz. E saiba, você nunca está sozinho. Espero vocês no próximo vídeo. E essa é a minha dica de hoje para vocês. Fiquem bem.